Hoje é o primeiro? 1º de agosto de 2019, Gazeta Digital fazendo uma prestação de conta dos trabalhos dos edis, ou dos vereadores de Toledo. Já ouvimos alguns nomes e hoje você que é leitor da Gazeta vai ter o prazer, você está vendo aí, está lendo que é o cidadão que tem uma ação muito importante na vida dos animais em Toledo, na movimentação do TAC, a questão da CPI do lixo, presidente do Conselho de Ética, a participação solidária em vários movimentos da nossa cidade, enfim, um dos jovens vereadores, promessa não política, mas promessa de liderança de Toledo e do oeste do Paraná. Marcos Zanetti vai falar a Gazeta Digital hoje sobre o que foi para ele esses 6 primeiros meses do ano de 2009. Seja bem-vindo, Marquinhos, por favor. Bom dia, Eliseu, bom dia a todos os ouvintes aí da Gazeta de Toledo que nos acompanham pelas redes sociais. Sempre um prazer aqui estar falando com vocês. Já de antemão aqui quero agradecer o convite e também parabenizar a Gazeta por esse espaço democrático que nos oferece aqui, não somente para mim, mas obviamente para os demais colegas vereadores, para que a gente possa levar as informações para vocês e fazer um pouco dessa prestação de contas aí do que foi esse primeiro semestre aí do ano de 2019. Nós tivemos aí realmente algumas ações aí que antecipadamente o Eliseu já destacou. Eu vou aqui falar um pouco mais sobre elas e a gente vai fazendo um bate-papo aqui para que a gente possa levar essa informação de uma forma mais sintetizada e direta aí para vocês. Ô Marcos, vamos começar sobre a atuação do vereador hoje. Na boca do povo, o povo que não conhece o trabalho, que não acompanha o trabalho do vereador, ele acha que o vereador ganha muito e não faz nada. Quantas sessões teve esse ano? Quantas indicações de requerimento você lembra? Só da tua pasta, do teu gabinete? Iniciativa sua? Olha, em relação às sessões, nós contamos aí a média de 4 a 5 por mês, né? Aí você acaba excluindo um pouco o mês de janeiro, então numa matemática rápida aí, contando com as extraordinárias, eu acredito que algo em torno próximo de 50, 40 e alguma coisa, 40 e poucas sessões. Nós temos reuniões de comissão, eu faço parte de 2 comissões, agora fui nomeado por uma 3ª comissão, que a vereadora Marli pediu o afastamento, então hoje eu faço parte da Comissão de Saúde e Seguridade Social, faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da qual nós temos reunião agora às 9 horas, e também faço parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é essa última que estou participando agora no lugar da vereadora Marli. Em relação a indicações, por média, eu não posso te precisar, mas de praxe a gente costuma fazer 2 por sessão, até 3 é o nosso limite. Mas a indicação, esses dias até nós tivemos uma avaliação muito importante do Observatório Social, fazendo essa avaliação do trabalho dos vereadores em cima desses dados numéricos. Eu acho de extrema importância esse trabalho, inclusive parabenizei o próprio Observatório Social, porém eu acho que nós temos que fazer uma análise um pouco mais diferente da situação. Por que eu te digo isso, Eliseu? A gente que tem uma certa vivência, eu estou no meu 2º mandato, a indicação ela não tem uma força de obrigatoriedade. Essa que é a grande verdade. Então, às vezes, a gente sempre procura fazer um mandato bastante coerente e dentro dessa coerência a gente tem que cuidar também para não plantar uma falsa semente de esperança no cidadão. Por que eu estou te dizendo isso? É muito simples para mim confeccionar lá o documento de uma indicação de algo que na minha experiência política eu tenho a plena certeza de que é impossível de ser realizado. Ou muitas vezes entra até na esfera da legalidade. Então eu tenho muito cuidado porque eu observo que, e isso não vem dessa legislatura, vem da outra que eu vivenciei e essa que eu acompanhei também, que as pessoas, às vezes, o vereador ou a vereadora faz uma indicação para fazer uma média com o eleitor, com o cidadão, de algo que a gente sabe que não vai.
Então, eu sempre digo o seguinte, nessa matemática numérica das indicações, nem sempre eu faço as indicações semanais, ou esse número de 3, que é o nosso limite, justamente pelo fato de que eu procuro avaliar, primeiro, se é uma medida que já está contemplada no PPA e na LDO, eu estou trazendo para mim um mérito em tese que não é meu. Porque se o executivo já disse que nessa rua aqui haverá uma melhoria na iluminação, e isso consta no PPA, de que vale eu fazer uma indicação, olha, na rua X, melhorias na iluminação, sendo que eu já sei que vai acontecer. Então essas informações privilegiadas, de praxe elas acontecem. Porém, no meu caso, particularmente, eu tenho esse cuidado para não fazer uma indicação de coisa que eu já sei que vai acontecer ou coisa que eu sei que é impossível de ser feita. Outro detalhe. O passo que você dá é, na verdade, de não deixar o eleitor sem a resposta, mas de ligar para o secretário ou o diretor responsável pelaquela obra, pelaquela necessidade pública, para ver em que pé que está e que dá solução. Perfeito. Encaminhamento. Perfeito. Esse é o trabalho do legislador. Perfeito. Porque, estou sendo repetitivo, mas para fechar essa questão, a indicação ela tem que ter um caráter de fato, uma indicação ser algo que ninguém pensou ainda, de que ninguém deu um passo. Aí, de fato, ela serve como um documento para que fique registrado a vontade do vereador, o desejo do vereador, ou mesmo da comunidade, porque grande parte das indicações são demandas que a comunidade traz para o vereador. Então, muitas das indicações não brotam na cabeça do vereador, e sim da comunidade. Por isso, ela é um instrumento, sim, democrático de manifestação de vontade. Porém, repito, dentro da coerência daquilo que é possível. Porque mas você cobra daí? Cobro, porque eu já tive inúmeras situações de pessoas que me pediram, eu falei, olha, isso não cabe, não vou te iludir. E às vezes a pessoa sabe que não vai, pega uma indicação, faz e devolve para você, não, fala, tá aqui, a minha parte eu fiz. Então, na verdade, ele está se isentando de uma responsabilidade e colocando uma responsabilidade, seja lá no prefeito, no secretário, quem for, que é impossível de ser feito. Então, só esse cuidado a gente tem. O vereador Marcos Zanetti mantém em seu gabinete uma jornalista respeitada, Edna Nunes, e eu pedi para ela me pontuar as 6 principais ações do vereador. Não é conto de mentiroso, mas deu 7. E 7 pontos positivos. TAC do Animal, CPI da Transportec, Conselho Ética, Uber, Futebol Solidário, Inverno Solidário e as realizações de operações Raio-X na saúde de Toledo. Pontuando isso, o que o vereador pode responder à comunidade? Bom, olha, eu vou sintetizar aqui um pouco de cada ação que a gente fez, essas principais ações, por óbvio que existem outras, mas a gente destaca essas. Essa do TAC Animal me deixou muito feliz, sabe? Porque era uma briga histórica que nós tínhamos. Muitas pessoas levantavam essa bandeira, mas acabavam nadando e morrendo na praia. Chegou um ponto, o que nós imaginamos? Numa conversa de gabinete, eu sempre costumo conversar com a minha assessora e com o meu estagiário, que são 2 pessoas fantásticas, e a gente fecha ali por 1 hora e meia o gabinete e discute algumas ações de forma estratégica. Dentro dessas discussões, o que nós percebemos? Que frequentemente se levantava essas questões dos animais, mas o Poder Executivo, historicamente, não tinha uma obrigação em relação a isso. Foi aí que nós tivemos a ideia de envolver o Ministério Público na situação. Até porque a legislação em relação aos animais de rua vem ganhando uma proporcionalidade muito positiva em relação a isso. E existem algumas obrigações do poder público de realização de políticas públicas para essa ação em específica. Então nós, amigavelmente, convocamos o prefeito e os seus, juntamente com as protetoras independentes, mas também enviamos um convite para o promotor público, o Dr. Giovanni Ferri, para que acompanhasse. Então, quando existe uma conversa entre comunidade e executivo, cria-se um vínculo, mas não necessariamente uma obrigatoriedade. A partir do momento que você tem a presença do promotor público do município, aí a ata já tem um peso maior. E foi com essa medida que nós conseguimos fazer com que houvesse esse compromisso pactuado, enfim, legalizado de ação do município. Então foi a partir daí que nós tivemos de fato firmado uma ação positiva e concreta em relação aos animais de rua, e hoje nós temos aí o Código de Defesa do Animal já, inclusive, salvo engano, já deve ter sido enviado para a Câmara, agora não tenho essa informação por consequência do recesso, mas que óbvio que será aprovado. E o principal, através dessa reunião, Eliseu, nós conseguimos a criação do Fundo Municipal
do direito dos animais. O que significa isso? Existem as multas para os animais, elas são muito pesadas, só que elas acabavam integralizando o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, o que isso significa? Que boa parte desse valor de caixa do fundo, ele não existia a obrigatoriedade de ser usada na política pública dos animais de rua. Ele era usado na política do meio ambiente, que era o fundo que esse dinheiro era direcionado. Agora não, agora a partir desse TAC, que foi assinado pelo prefeito, criou-se então esse fundo, então todas as multas a partir de agora vão para esse fundo. O que isso significa de forma breve? Que o fundo, em pouco tempo, ele vai se tornar autossustentável. Então essa política pública para os animais, ela vai ser subsidiada pelas próprias multas que o município, enfim, as autoridades vão destacando em desfavor dessas pessoas que maltratam os animais. CPI do lixo. CPI do lixo. A CPI do lixo foi uma outra ação que nós ainda estamos continuando, né? Ela tem aí, salvo engano, a partir de agora do retorno do recesso, 30 dias para que a gente faça a conclusão. Eu ainda tenho que conversar com a relatora, que é a vereadora Janice, se ela entende que nesses 30 dias ela consegue fechar o relatório, do contrário a gente vai pedir a prorrogação. Mas nós ouvimos as principais pessoas ligadas a isso, né? Eu estive lá no dia em que se estava previamente deflagrando a greve, foi numa sexta-feira, me recordo bem, que antecipou o carnaval. Eu estava lá o secretário, fui o primeiro vereador a chegar lá, e a gente nessa conversa acompanhou tudo isso. E depois veio a CPI, né, onde todos os vereadores aí, salvo engano, assinaram a CPI. Nós estamos fazendo um trabalho, só que nós estamos tendo uma dificuldade para ter acesso a alguns depoimentos de representantes da empresa. Porque a empresa, nesse período, ela mudou o quadro societário dela, e nós estamos, consequentemente, aliás, diariamente ligando e respondendo e-mails, não estamos sendo atendidos conforme devíamos. Inclusive, encaminhamos até um pedido de condução coercitiva para o Poder Judiciário, mas nesse trâmite percebemos que o que constava no quadro societário da empresa já não era mais. Então a gente acabou por parar com essa ação da condução coercitiva, porque chegaria lá e viria uma resposta dizendo que essa pessoa não faz mais parte do quadro. Então conseguimos um novo nome agora, estamos encaminhando, mas a CPI tem um prazo para terminar isso aí? 4 meses, né, seria, como eu disse, agora deve findar nos próximos 30 dias a partir de agora de segunda-feira. Então, acredito que até o final de agosto, no mais tardar começo de setembro, desde que a relatora entenda que ela tem subsídio suficiente para fechar o relatório. Mas, de uma forma geral, o que nós conseguimos com a CPI? As pessoas observaram que existe uma outra empresa hoje que está fazendo a coleta de lixo. Eu tenho tido poucas ou quase nenhuma reclamação em relação a essa empresa, né? Então, foram criados alguns mecanismos com essa CPI, sinalizados até pelo próprio Poder Executivo, de que a fiscalização será muito maior. Claro, a gente não pode fugir da responsabilidade, porque o Legislativo também tem essa função, mas o Executivo, para com os seus contratos com essas empresas, será um contrato mais rígido, e o fiscal terá uma responsabilidade ali, que a gente chama de responsabilidade solidária com aqueles que assinam, porque até então o fiscal era simplesmente nomeado, e isso foi dito até pelos próprios depoentes, que o fiscal só sabia, ou melhor, ele assinava lá como fiscal, ele não assinava como fiscal, ele era nomeado, e ele só sabia que ele era o fiscal daquele contrato quando acontecia um problema. Eu falava assim, olha, Eliseu, você é o responsável por esse contrato, vai lá e veja o que está acontecendo. Então, quer dizer, é uma coisa assim até inconcebível dentro do poder público, que agora também com essa CPI foi ajustado. Vocês, como vereadores que têm a responsabilidade de fiscalização, estão acompanhando a sua nova empresa para que não venha acontecer o que aconteceu? Perfeitamente. Eu tenho conversado com a comunidade, principalmente a comunidade dos bairros. A gente sempre diz que nos bairros são um número maior de pessoas, são um número maior de residências, automaticamente se produz mais lixo, né? Então a gente procura conversar, e também o pessoal da área central, os comerciantes em si, e nós não estamos tendo reclamação, uma pequena pontuação ou outra. Eu te digo que nesses meses mesmo, assim, efetivo, eu tive 2 situações que num simples telefonema foi resolvido. Vereador, você fez uma regularização do transporte particular hoje, da Uber em Toledo. E mais uma vez está se instalando em Toledo também uma outra empresa no estilo Uber que está chegando a Toledo. É mais uma novidade também nesse sentido. Você, como vereador, conhece bem o que é
atuar no meio de transporte, passageiros ou material mole, linha dura, não importa qual tipo de transporte. Então você conhece que tudo isso depende de atenção ao ser humano. Taxistas, os que são pilotos de Uber e agora essa nova empresa, isso não foi meio que pisar em ovos para o vereador? Teve que regularizar de uma forma... Veja bem, Eliseu, existem realmente alguns assuntos que eles são delicados. E historicamente a gente percebe uma ausência das autoridades competentes em não querer, justamente como você disse, pisar em ovos. Essa é a grande verdade. Só que esse fato de alguém não querer pisar nesses ovos pode fazer com que esses ovos quebrem de forma antecipadamente e façam um estrago gigantesco. Então, existem alguns assuntos que eles são realmente delicados porque eles envolvem interesses de classe. E nós, por óbvio, temos que encontrar o ponto da razoabilidade para que não seja nem injusto para uma classe e também não para outra. Né? Perfeito. Nessa questão, até aqui menciona que o vereador Bisoni e o gabinete que foi muito sucinto, o Bisoni é coautor da lei juntamente comigo, que nós tivemos a procura de alguns taxistas nos denunciando o transporte clandestino. Então, quando nós criamos essa lei em conjunto, nós nos baseamos na lei de Curitiba, na lei de Cascavel, na lei de Foz do Iguaçu, que já são leis vigentes, e mais algumas outras cidades, adaptamos elas à nossa realidade. É uma das leis maiores, eu digo, no número de artigos que nós tivemos nesse primeiro semestre, mas a ideia era o quê? Justamente encontrar esse ponto de equilíbrio, porque nós, por óbvio, nós não queríamos prejudicar nem os taxistas e nem os motoristas de Uber. O nosso principal objetivo era inibir a proliferação do transporte clandestino que vinha vinha aumentando e se mapeando no município de Toledo. Então nós tínhamos algumas denúncias concretas, inclusive denúncias que nos chegaram dos taxistas e até dos próprios motoristas de aplicativo. Então essa lei foi para fazer o quê? Foi para fazer com que os motoristas de Uber tivessem uma responsabilidade paritária com os taxistas, né? Para que desse condições de cada um trabalhar, e aí o diferencial, eu percebo que ele fica na qualidade, porque a obrigação, os deveres e os direitos são praticamente os mesmos, né? E aí fica a critério do usuário optar pelo transporte do motorista de aplicativo, pelo táxi, pelo próprio mototáxi, já foi feita uma lei na legislatura passada em relação a isso. Então, realmente existem alguns assuntos delicados, só que o poder público é o principal ator para orquestrar tudo isso. E essa omissão é só você protelar. Então, quanto mais você protela, mais você está aumentando o problema. Então, foi uma situação um pouco áspera, mas eu preciso aqui fazer uma ponderação que no dia da audiência pública, e registro aqui que foi uma das melhores audiências públicas que nós tivemos. Por quê? Porque nós imaginávamos lá que nós teríamos ali um confronto direto, porque entre taxistas e Uber, nós tivemos várias notícias em algumas cidades que houve um confronto, inclusive, perigoso às vezes. E aqui em Toledo foi de um respeito fantástico. Eles conseguiram entender o lado do outro, e eu posso dizer que a lei foi muito produtiva para ambos os lados. Tanto que foi unânime a aprovação da lei, com pouquíssimas alterações, e essas alterações foram respeitadas pelas duas classes, e hoje nós temos uma legislação que contempla e dá condições de trabalho para essas duas classes. Bom, o Marcos Zanetti, então farmacêutico, tinha uma vida antes de ser político, de ser um vereador, bastante solidário. Participava de todos os movimentos, a começar pelo clube de motos que ele participa até hoje, também é um dos membros fundadores. E evidente que após ser eleito vereador, a sua paixão, a sua vida solidária transformou-se numa obrigação para ele. Ele se sente bem e você vê mesmo nas postagens na sua rede social particular e até mesmo de vereador, as ações que ele vem fazendo. As últimas ações solidárias que a gente está acompanhando é a questão da recepção das pessoas, dos estrangeiros em Toledo. E agora, nesse frio que teve também uma iniciativa com parceria aí com o município de Toledo, com o Lúcio, teve a feliz ideia de abrigar os residentes de rua, os moradores de rua, em um local com maior qualidade de proteção. Marcos, vereador agora, isso para você é um prazer ou uma obrigação? Olha, para mim é um dever moral como ser humano, na verdade, porque eu tenho as minhas raízes muito pavimentadas na questão da solidariedade, isso em virtude da minha criação familiar. Isso é uma coisa que vem de berço. Eu tinha minha avó, que já é falecida, que é uma pessoa que
acolhia muito as pessoas, sempre ajudou, e eu como fui criado nesse meio, é alguma coisa que de fato talvez não prazerosa, não é essa palavra, mas é gratificante, porque as pessoas, cada qual tem a sua espiritualidade, eu sou cristão, enfim, cada pessoa tem a sua religião ou a sua crença, mas o que elas têm em comum é a ajuda ao próximo. Então eu tenho isso como uma filosofia de vida para ajudar. E de fato a gente procura dar essa assistência, como você bem disse, eu já fazia esse trabalho lá no meu bairro, através das instituições, através da igreja, a gente faz através do motoclube há 10 anos já, tanto na Páscoa Solidária, como o Dia das Crianças, quanto o Natal dos Estradeiros. Então são ações que a gente faz já ao longo de 10 anos, muito antes da política entrar na minha vida. Claro que depois que eu entrei para a política, a gente procura usar a ferramenta da política para poder aperfeiçoar, porque a gente tem uma rede de contato muito maior e a gente se aproveita dessa rede de contatos, no sentido positivo da palavra, aproveitar, para que a gente consiga fazer esses contatos. E o Inverno Solidário, eu posso dizer que foi uma ação assim, Eliseu, que dentre as ações solidárias que eu já fiz, há mais de 12 anos que eu pratico isso, foi uma coisa assim que me tocou de uma forma diferente. Porque as histórias de vida que eu ouvi dessas pessoas, porque não foi simplesmente proporcionar uma refeição, um banho, uma roupa limpa, colchão para dormir. A ideia foi muito além disso. A ideia foi tentar entender qual eram as razões daquelas pessoas estarem naquelas condições, já que Toledo, de certa forma, proporciona um mínimo de dignidade para essas pessoas. Nós temos a atuação do CRAS, do CRES aqui no município muito bem pavimentada, e isso é histórico no município de Toledo. Então, o objetivo, além de, claro, resguardar do frio, que era a ação principal, era procurar entender quais eram as razões para eles estarem lá. Porque muitas pessoas, até nas redes sociais, mas, viu, tem que pegar esse pessoal, tem que dar emprego, tem que dar não sei o quê. Eu escutei cada história deles, não dá para sintetizar aqui, mas que eu posso te dizer assim, que são histórias de vida, que se talvez você ou eu ou muitos dos que estão nos assistindo hoje tivessem passado por essa fase ou por esses acontecimentos na vida, nós teríamos talvez tirado a própria vida, porque são histórias assim fortíssimas, histórias assim de pessoas que tiveram que ir para a rua com 10 anos de idade, porque a mãe casou com um cidadão que era alcoólatra, que batia nele, que batia na mãe e ele não aceitava, e aí ele acabou indo para... Então assim, será que nós suportaríamos isso? De pessoas que tiveram, assim, sabe, as piores tragédias que você possa imaginar. Então, às vezes é cômodo para a sociedade apontar para um ser humano desse e já rotular ele de uma forma negativa. Mas são poucos os que propõem a escutar a história da vida dele e tentar entender por que é que ele está ali. E eu vou te dizer, ninguém vem para o mundo do nada. Ninguém brota de uma estrela. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma família. Se essas pessoas se desligaram da família, gente, o motivo é muito forte, muito forte. E como hoje nós temos aí a própria depressão, que é uma doença muito perigosa, e as pessoas acabam, quem tem a assistência médica acaba recorrendo aí aos antidepressivos, etc. e tal, por óbvio que essas pessoas que não têm esse auxílio médico, aonde está o antidepressivo dele? Infelizmente, às vezes acaba indo para a droga, indo para o álcool. Então, assim, não dá mais para tratar essa situação como alguma coisa tipo, coloque no ônibus e mande de volta para a cidade dele. Entende? Isso eu acho que foge do ser humano. Eu acho que a ideia é realmente tentar proporcionar um mínimo de dignidade para essas pessoas. E nós temos uma conversa muito avançada com o Poder Executivo, que tudo indica que nós teremos um local mais próximo do centro para poder abrigar essas pessoas na ausência do albergue, né? Mas isso tudo feito através de voluntários. Nós estamos com uma corrente de voluntários muito forte e o poder público, no caso, vai entrar com o espaço público e o custeio básico disso. Por quê? Se nós formos analisar a legislação da assistência social, ela restringe muito esse auxílio. Então, se a gente for entrar pelas vias do poder público, como é o caso, por exemplo, do albergue, você precisa de uma equipe multidisciplinar com nutricionista, com enfermeira, psicólogo, etc. É bom, é ótimo.
Agora, como é que o poder público faz para regulamentar tudo isso? É uma burocracia imensa. Agora, quando você oferece através de uma solidariedade, de um voluntariado, não existe essa obrigatoriedade. Então, a gente quer tentar esse caminho, naturalmente respeitando toda a questão da casa-abrigo, que poxa, mas a ideia é a casa-abrigo. Sim, mas a casa-abrigo é a responsabilidade da assistência social. A minha responsabilidade é, como ser humano, como vereador, numa ação imediata, toque de caixa, como nós fizemos, atender para aquelas noites mais frias. Não é que eu seja contra a casa-abrigo, mas a casa-abrigo não sou eu que vou resolver o problema, né? A gente vai cobrar. Então, respeitando essa questão da casa-abrigo, mas também aproveitando todo o potencial desses voluntários que querem ajudar essas pessoas. Então, se tem gente que quer ajudar, se as doações que nós recebemos lá foi para sustentar não é a palavra certa, mas subsidiar tanto a assistência social, que mandou para Betiaba, Fazenda da Esperança, enfim, outras entidades, nós conseguimos isso em apenas 3 dias. Nós conseguimos abastecer essas instituições para mais de meses, com esses alimentos, com roupas, etc. Por que não aproveitar todo esse voluntariado que Toledo tem? Então, essa é a nossa proposta. Bom, você vê que isso é uma paixão do vereador. E a saúde pública, né? Também. Então, eles vão entrar nessa veia. Saúde pública. E sabemos que você é um vereador que fica indo na UPA, indo no mini hospital, permanentemente para acompanhar a situação. Como é que hoje o vereador se sente falando dessa situação? Bom, Eliseu, uma das situações que me trouxeram para a política também foi a saúde pública, porque eu desde os 13 anos de idade comecei na farmácia do meu tio a trabalhar em farmácia e automaticamente tá ligado aí à questão da saúde. E aí trabalhei muito em farmácias aí nos bairros e a gente diariamente ouvia a reclamação do sistema público de saúde, etc. e tal. E isso foi também fazendo com que a gente fosse aprendendo sobre isso e também sabendo e aprendendo a realidade das pessoas que usam o sistema público de saúde. Diante disso, né, a gente já veio com um certo know-how de experiência nessa área e procurou aplicar esse conhecimento nosso justamente na área da saúde pública. Diante disso, nós criamos então o que nós chamamos de Operação Raio-X. Foi um projeto que o nosso gabinete apresentou para a Comissão de Saúde e Seguridade Social e foi deliberado por unanimidade pelos companheiros, colegas aí, vereadores e vereadoras da Comissão de Saúde. No que consiste esse trabalho? Esse trabalho consiste em visitas tanto para a UPA e o mini hospital. Num primeiro momento, UPA e mini hospital. No segundo momento, conversar com os servidores. E aí depois a ideia é tentar estender essas visitas para ouvir os usuários do sistema SUS, os cidadãos, também nas UBSs e aí por aí vai. Mas por hora a gente restringe a UPA e mini hospital para conseguir ter esse termômetro. Bom, diante disso, qual é o objetivo? A gente conversar com essas pessoas e fazer com que essas pessoas nos tragam as demandas, nos tragam os anseios e principalmente qual é a avaliação que elas têm do sistema público. Se elas realmente acham que está bom, que está ruim, que está regular, que não está legal, para que a gente possa pontuar esses detalhes e aí depois a ideia é produzir esse relatório, levar isso para o Executivo, para que o Executivo tenha esses dados e possa tomar aí as providências cabíveis e necessárias para ir pontuando essas informações e de fato conseguir cada vez mais aí, de forma gradativa melhorar aí o atendimento do usuário no sistema SUS. Para encerrar a nossa conversa, vereador, como presidente do Conselho Ético da Câmara Municipal de Toledo, como é que você percebe e analisa a situação da atuação dos 19 vereadores, incluindo você, dentro desse período de ano e meio? Você está 2 mandatos como vereador, nessa atual gestão. Como é que você está analisando a participação e o comportamento dos edis e das situações que são criadas através do projeto de lei, de leis, de infração de lei ou não? Enfim, como é que o presidente do Conselho Ético da Câmara Municipal está analisando essa gestão? Bom, em relação ao Legislativo, nós vivemos num regime democrático, né? Então, quer queira, quer não, as pessoas vão simpatizar naturalmente com um vereador, não vão simpatizar tanto com o outro vereador, mas repito, isso é um processo democrático. Aquele vereador talvez que você não goste, ele está representando uma parcela da sociedade que acreditou nele, e assim com todos os demais. Então é natural que às vezes um confronto de ideias entre 19 pessoas, ele acaba às vezes tomando uma linha um pouco mais tensa, um pouco mais
calorosa, em função de que quanto mais pessoas, mais ideias. Quanto mais ideias, mais debate, mais discussão e mais se demora para chegar também ou num consenso ou mesmo numa maioria, né? Porque nós a maioria a gente tem um consenso, mas existem alguns projetos, enfim, algumas ideias que não há esse consenso. E aí, justamente pelo fato de não haver o consenso, a gente vai para o voto e aí respeitamos então o voto da maioria que decide e muitas vezes a gente também vota contra alguns projetos, eles passam e a partir daí eu tenho que respeitar a vontade da maioria. Isso é democracia. Em relação à atuação, eu sempre digo o seguinte, cada vereador representa o seu público. Então, existem alguns vereadores, eu gosto de falar da minha conduta em particular, né? Porque daí seria até talvez leviano da minha parte querer falar do trabalhador. O que eu posso dizer dos demais colegas é que eu respeito todos de maneira igual. Inevitavelmente a gente tem alguns debates de ideias, mas sempre da minha parte prevalecendo o respeito. Isso é uma coisa que eu não abro mão. E em relação ao meu trabalho, desde que entrei para a política, eu sempre procurei aperfeiçoar, porque é uma responsabilidade muito grande e eu tenho isso, tenho muito forte isso comigo. Então, eu fui um vereador de primeira tentativa, que cheguei próximo dos 1000 votos, consegui na reeleição dobrar esses votos, com uma campanha muito porta a porta, muito sola de sapato, muito humilde mesmo, como foi a exemplo da primeira, e conforme esse aumento de votos, isso também aumenta a nossa responsabilidade. Então, diante disso, eu procuro sempre estar me aperfeiçoando. Eu sou formado em gestão pública, sou acadêmico do curso de Direito, né? Estou no penúltimo ano, então eu procuro melhorar os meus conhecimentos para aplicá-los na política. E assim eu procuro conduzir o meu mandato, sempre ouvindo as pessoas, sempre documentando tudo aquilo que a gente faz, porque muitas vezes uma conversa informal, a gente sabe que diante de toda a burocracia é importante a documentação, e a gente procura se aperfeiçoar assim. Por óbvio, sempre também ouvindo, e tão importante quanto ter conhecimento é saber aplicá-lo. Então a ideia é ter conhecimento, fazer essa conexão com as pessoas, ouvir o anseio das pessoas e aí sim usar os meus conhecimentos técnicos que a gente vem tentando aprimorar, mais a vivência, né? Porque se existe um conhecimento que eu respeito também, é a vivência do cidadão, porque a gente está cheio de pessoas aí que não têm um diploma, mas que têm um conhecimento e uma sabedoria fantástica, então é aproveitar essa pessoa também, né? O conhecimento de vida é muito importante, e fazer essa conexão de tudo que há de positivo e tentar fazer com que a gente possa melhorar a política. Esse cenário que a gente vive no Brasil hoje é lamentável, a gente percebe aí de uns anos para cá a mudança, as pessoas estão se interessando mais pela política, isso é extremamente salutar, extremamente positivo, ainda que hajam alguns conflitos calorosos, pelo menos está se discutindo a política, isso eu vejo de uma forma muito positiva, e a gente tenta fazer com que unir tudo o que há de bom para fazer com que a política gradativamente vá melhorando e aí então, quem sabe um dia a gente possa aí alcançar todos os anseios das pessoas. Marcos, para encerrarmos, a Gazeta agradece a sua visita e teria mais algum assunto que queira levantar? E me responda a pergunta. Marcos Zanetti, vereador, está no páreo para o cargo de prefeito ou continuará como vereador? Bom, Eliseu, eu sempre digo o seguinte, o fato da gente se propor ao Executivo, estar com o nome à disposição, é algo que eu sempre estive, nunca corri de desafios, muito pelo contrário, eu acho que são os desafios que vão movimentando a vida das pessoas e não seria diferente na política, mas sempre respeitando que na política você tem que ter a tua vontade, o teu foro íntimo, o teu desejo, mas você tem que respeitar o desejo da maioria, porque a política é isso, a política é a vontade da maioria. Então, o que eu posso dizer para você é que eu estou no páreo, sim, me coloco à disposição da comunidade, do meu partido, dos demais partidos, a gente vem conversando com muitas pessoas e tenho percebido que muitas pessoas que não são do meio político estão vindo para o meio político, isso é muito importante, mas querem trabalhar nos bastidores. O que é os bastidores? Colocar alguém que os represente. Então eu estou sentindo uma onda muito forte em relação a isso.
para descaracterizar essa briga política histórica que existe no município de Toledo, que é o lado A contra o lado B e assim vice-versa. Está surgindo aí uma nova corrente alternativa para que as pessoas possam de fato se sentir contempladas, e eu faço parte desse movimento. Estou sim à disposição, mas reitero, a minha vontade ela existe, mas acima de tudo eu tenho a disponibilidade e a consciência de respeitar se é a vontade das pessoas. Hoje, na atualidade, o que a gente percebe, algumas pesquisas já chegaram a nós, até o convívio no dia a dia com as pessoas, a gente sente muito positivo a ideia das pessoas fomentarem o meu nome para isso, e é o que eu digo para todos. Se você acha que eu sou um bom nome, fomente a ideia, propague, me ajude a construir algo que seja bom para a sociedade de Toledo, e se lá na frente as pessoas entenderem que eu estou capacitado, que eu tenho condições de representá-las, eu, com muita alegria, com muita responsabilidade, vou me colocar à disposição, sim. Gazeta Digital ao lado de quem trabalha e legisla.